Santa Paz de Cristo Jesus, o Senhor da glória, em todos os irmãos, glória para sempre. Sempre, meus amados, daqui a pouco já iremos orar para meditar nessa palavra de Deus, nesta época. Eu não quero dizer esta manhã, mas esta época tão importante que o Senhor da glória nos deu, e devemos aproveitar, que é uma demonstração que estamos correspondendo com a atenção próprio Deus a direcionar a nós. Isto é uma realidade nesta palavra de Deus. Nós, sábado, sempre temos ensinamento, doutrina, isso é doutrina. Doutrina é a base do ensinamento e educa a nossa mente para a função, a obra de Deus, tanto questão social
muitas pessoas evangelizadas, sabe Deus, mas o dia tem momentos da nossa vida que não tem parado de fugir, né? E o Senhor resgatou. E quantas vidas estão aí desgarradas, mas nós temos um Deus poderoso, misericordioso, que salva, que liberta e transforma. E Ele pode resgatar o pecador. Quando ouvir essa palavra e dar ouvido, e a gente fala, Senhor, tanto tempo perdido, quanto tempo perdido estava longe de Ti, mas quando ouvimos a voz do bom pastor, a gente se rende, não tem como se render. Então é gratificante fazer o querer e a vontade do Senhor. Eu até me emociono quando eu ouço esse louvor, porque o começo, quando a gente é convertido a Cristo, a gente nunca se esquece, né? Nós vamos manhã fazer oração por aqueles que são desgarrados e aqueles que saíram da presença do Senhor. Porque o pastor pode ir de encontro, resgatar essas vidas. Ele pode ir de encontro, fazer com que elas venham lembrar do dia que se tiveram na presença dele e saíram. Quantos estão desgarrados aí, andando perdido, mas o Todo-Poderoso lá do alto vê. Você que tem uma família, um conhecido que está andando pelo mundo errante, vamos nessa maneira apresentá-los, porque para Cristo nada é impossível. Glorioso Deus bendito, estamos aqui na tua presença, apresentando, Senhor, essas vidas, Senhor. Outra hora estava na tua casa, fazendo a tua obra, e hoje eles estão, meu Pai, como ovelhas errantes, mas o Senhor é misericordioso, poderoso para alcançar, para fazer milagres, vai te encontrar com minha família, meus filhos, e os que ainda não te aceitaram, eles ainda aceitaram, Deus vivo, Deus santo, Deus verdadeiro, Deus poderoso, Deus Senhor, Deus bendito, daquela função, Pai, foi tudo consumado, pelos nossos pecados, pela nossa saga, obrigado, Senhor, por nós estar mais uma vez na tua presença, na tua casa, eu entrego a igreja nas tuas mãos, eu deixo no céu, todos que fazem a tua obra do querer, abençoar essa palavra e assim, sabe, Jesus do céu, E graças a Deus, aleluia. Já vamos meditar na palavra de Deus, meus amados irmãos, aqui no capítulo 5 da Epístola de Tiago, versículo 7, para a glória de Deus. Vamos procurando a Epístola do Apóstolo Tiago, o dirigente da igreja primitiva. Para quem não sabe, Tiago foi comissionado por Deus, Cristo, a ser o dirigente da igreja primitiva e conservador das revelações fundamentais da palavra de Deus. Se alguém não tem a Bíblia, ofereça aí essa leitura importante desta boa palavra, a palavra do Senhor nosso Deus. A exortação, na minha Bíblia tem título, a exortação à paciência, acerca de juramentos da oração e da conversão de pecadores. Tem um título sobre as instruções. Nós, irmãos, há 2 sábados, encontraram Tiago, capítulo 5, versículo 7. E graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Versículo 7 até o versículo 10. Na sequência iremos comentar. Nós tivemos, há 2 sábados, o ensinamento sobre o tipo de crente que Deus usa e não habita. E o cristão, Deus usa e habita. Amém. Tivemos sobre essa diferença entre o crente que tem dom de Deus, mas
que demonstra a salvação. E é o que nós iremos analisar isso. Existe crente que Deus usa e não. E o crente que Deus usa. Exatamente. Tivemos esse comentário em 1 Coríntios 13, mostrando que tudo que fizermos para Deus, se não estivermos uma dose de amor, é passageiro. É para Deus, mas é passageiro, e até mesmo Deus rejeita a pessoa que não é humilde. Sem a humildade não se serve a Deus. E o que é sustentável da humildade é o amor. Amor não é considerado na Bíblia como dom, mas muito mais do que dom, é a consistência de dons que corresponde, é o fruto do Espírito, como o irmão diz. Vamos para a leitura, podemos ler? Então lemos. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda de nosso Senhor. Ponto final. É isto mesmo, não pode ser diferente. Até a vida de nosso Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com até que receba a chuva temporânea. E a seróide água uma com outra. Diz aqui a palavra de Deus. E servos também pacientes. 3 vezes encontramos esta expressão nesses versículos. Serve também pacientes. Pacientes e fortalecei-vos no vosso coração, diz aqui a palavra de Deus, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns aos outros, uns aos outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está à porta. Versículo 10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e a paciência dos profetas, ou a paciência aos profetas, que falaram em nome do Senhor Jesus. Sente que nós já acabamos de estar bem a palavra de Deus. O primeiro plano de Deus, quem sabe qual é o primeiro plano de Deus? É bom que os irmãos cooperem bem, porque são instruções que geram em nós patrimônio pessoal, ministério pessoal, que é o enriquecimento que Deus ha direcionado a nós em Cristo na ordem direta. A ordem é a eficácia da palavra salvação. E Tiago, um instrutor da palavra, servo de Deus, como eu já disse no princípio, ele era irmão de Cristo, irmão por parte de mãe. Os dois eram filhos de Maria. Humanamente falando, Tiago era irmão de Cristo. Quem sabia? Esse Tiago é quem escreveu. E depois passou a ser dirigente da igreja primitiva. E ele, claro, desde que ele assumiu a responsabilidade, ele já tinha recebido ou estava participando do sabor da salvação. E ele sabia de que maneira que a salvação viria. E eles sabiam que existe o sustentáculo exato da salvação.
glorificado é o nome do Senhor da glória. Ele exorta que as pessoas sejam bem pacientes. Encontramos essa palavra paciência na leitura desse pequeno texto. Encontramos 4 vezes a palavra paciência. Por que ele está exortando isso? E Deus está tão interessado que aprendamos a palavra de Deus na prática, que ele exemplifica a escola na natureza. A própria natureza relacionada com o trabalho do homem, a cultivação do homem, a natureza, como ele semeia, faz a semeadura, a sementeira, e o tomo, a maneira que ele espera, e a colheita chega. É um ensino figurado que serve para todos nós, diz a palavra, tirando o exemplo dos lavradores que semeiam, como estou referindo a semente, e não adianta ele desesperar para adiantar o nascimento daquele produto que ele plantou, aquela semente. Ela só chegará no tempo certo, na determinação de Deus. Então, desesperar para conseguir algo que acontecerá daqui a um tempo determinado não resolve nada. O que resolve é a paciência. Ele estava referindo isto, não é? Esta paciência. Por que a paciência? A paciência é fruto do Espírito, e sabemos que o fruto do Espírito é o que demonstra a vida consagrada a Deus, que identifica Deus usando e habitando na mesma pessoa. Por quê? Nós temos a informação de que maneira devemos recebermos a graça de Deus. Se nós olharmos no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, versículos 1 até o versículo 10, 15 na sequência até o 19 e 20, o Senhor está ali naquela explicação que nós temos que ter os cuidado, a maneira como recebemos a palavra e a maneira como entendemos a palavra. O apóstolo Paulo, ele exortava aí nas igrejas que não recebessem a graça de Deus em vão. Segundo Coríntios, está escrito isto, no capítulo 1 e versículo 3, 1 ao 3, da Epístola de Paulo aos Coríntios. Quando ele expressa não receber a graça de Deus em vão, porque está primeiramente no cabeçalho, referente à consideração da palavra, é a paciência repleta ou completa, muita paciência. Qual o significado da paciência? O significado quer dizer que você vai, ou nós iremos conviver com as oportunidades e elas serão acatadas. Analise bem. A salvação, ela vem por justificação. Isto. Deus justifica a pessoa quando ela crê. É a primeira colocação divina relacionada com o benefício de Deus. Está em Romanos capítulo 5, diz no
versículo 1, na sequência. A justificação é a primeira colocação que Deus propôs para nós. Você aceitou a palavra de coração, estava caminhando para a condenação, então foi cancelado o destino para a condenação, e Deus muda a direção da pessoa da condenação para a glória. Porque, aleluia, para a glória. Por quê? Porque ele foi justificado. E ele ou ela, sendo justificado, mesmo as falhas que temos como seres humanos, mas agora Deus sempre nos levanta porque somos justos. Aí Deus obedece. Ninguém pode condená-lo porque ele foi justificado. Junto com a justificação vem o quê? Paz. A paz, ela traz um caráter calmo. Quando temos paz do Espírito Santo, primeiro nós temos aquela paz com Deus. Deus revela como nosso Pai, entregou Cristo Jesus como nosso Salvador, e Ele liberou para conosco uma intimidade de pai para filhos e amigos para amigos. Glória a Deus! Deus, isso é paz. É que o mundo precisa de paz, e essa paz somente em Cristo. Então encontramos justificação, paz com Deus. E no contexto bíblico, quando alguém tem paz com Deus, ele tem paz, esse alguém tem paz consigo mesmo. Esse alguém tem paz com a natureza. Esse alguém tem paz para glorificar a Deus até mesmo na criação das árvores, do sol, da lua, das estrelas. Pode ver que os escritores, encontramos no livro de Jó 9:9, em Amós, o apóstolo Paulo, eles, mesmo em meio às lutas, mas a paz não faltava, porque dava tempo eles glorificar a Deus até no processo da astronomia. E sabe o que é isso? Astronomia. Não é astrologia, não. Astrologia vem de horóscopo, coisas assim. Estou referindo à astronomia. É um sinal de paz. Salmo 19 estava escrito: do céu se manifesta a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Isto é uma demonstração de uma pessoa que está desfrutando da paz. Glória a Deus. Muito lindo a palavra. Temos ocupação. E na sequência, essa paz, ela nos revela a graça de Deus pela fé. E a graça revelada pela fé, a visão cêntrica referente a o que Deus já passou para a igreja, para alguém, para a igreja, é a glória de Deus. Justificação, paz, revelação da graça pela fé e a esperança da glória. Glória. Só que depois de tudo isso vem o quê? Tribulação.
tribulação. Só que antes que venha a tribulação, mediante as qualidades, aparece o quê? A paciência. Só que quando vem a paciência, é a quarta bênção ou qualidade que o cristão recebe. Vindo a paciência, ela já passou por quantos processos de preparação? Quantos? Sabe o que eu estou em perigo? É a doença do século, conhecida por todos nós, que mais tem atingido o ser humano é a ansiedade. Até mesmo na vida de muitos crentes, e não são poucos. Só que recebendo a palavra de Deus, como Tiago instruiu, sede irmãos pacientes. Só que a paciência, ela entra em ação no momento que haja o quê? Tribulação. Só que antes da tribulação, vou repetir novamente as frases. Antes da tribulação, que Deus confia em nós: virtude, preparo psicológico. Não existe na linguagem da nova aliança esta expressão de uma pessoa dizer a outra: prepara, porque a luta vai vir. Isso é pregação assombrosa. Está compreendendo? São palavras que não têm a etimologia, o sentido exato que traz a Bíblia, palavra de Deus. Porque o foco da aceitação, Tiago aconselhava as pessoas e ele expressava o sentido exato. Qual o significado? A vinda de nosso Senhor está próxima. Cristo Jesus enviou o Espírito Santo em forma de plenitude lá em Jerusalém. E os discípulos foram revestidos. Quer dizer, que o medo das ameaças foram varridos. E o encorajamento sobre a graça de Deus veio antes. Quando Jesus aconselhou os discípulos, ele já tinha ou advertiu os discípulos, ele já tinha preparado psicologicamente, espiritual e socialmente os apóstolos. Vamos ver isto? Abra sua Bíblia em Lucas 21. Volta lá a sua palavra, a palavra para a glória de Deus. Isso é muito lindo para nós que estamos servindo ao Senhor da glória com as revelações extraídas plenamente das Escrituras Sagradas. O Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 17, 18, 19, diz aqui a palavra de Deus. Aleluia. Encontraram? Olha o que diz a palavra. Versículo 15 diz a palavra: porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos vos pressionados. Aqui a palavra diz: do todos, diz aqui a palavra do Senhor, todos quanto o opuseres. Ele estava advertindo os discípulos, os apóstolos, sobre perseguição que haveria de vir. Mas vamos analisando bem. E até pelos pais e irmãos
parentes e amigos sereis entregues e matarão algum de vós. Perseguição. Só que no versículo 17 da seguinte: e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Versículo 18: mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Por quê? E alguém pode ler? Versículo 19. Isso. Por isso que nós temos esta advertência por Deus sobre vitória. Jesus advertiu antes, só que quando Jesus disse essas palavras aos discípulos, ele estava advertendo, só que antes que viesse a luta, Jesus chamou os discípulos, levou para o monte, em cima do Monte das Oliveiras, de onde Jesus subiu, e os advertiu: ficai em Jerusalém até aleluia, glorificado é o nome do Senhor. É a mesma palavra, glorificado é o nome dele. Não é uma palavra simplesmente sem fruto, sem efeito, não. Jesus, quando ele advertiu, ainda não tinha sido morto. Ele falou: viria as lutas, viria as tribulações, as divergências, mas não vos desfaleceis. Eu vos darei palavra, porque muito se entende a palavra dizendo que não precisa ler a Bíblia, porque na hora da pregação Deus dá a palavra, não. Deus entregou a palavra aos discípulos para que alguém escrevesse. Então, quem escreveu os Atos dos Apóstolos? Os Atos dos Apóstolos. As perseguições no livro de Atos dos Apóstolos, e o sábio Lucas, o médico Lucas, foi escrevendo. E hoje nós temos esse arquivo de experiência em nossas vidas. Tanto é que quando eles chegaram perante o Sinédrio de Israel, na época, um Sinédrio, irmãos, é uma composição de 70 homens das mais altas autoridades da época, para entrevistar alguém, avaliar alguém, absorver alguém ou prender alguém. E tanto no capítulo 4 como no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, na sequência, eles foram perseguidos, foram presos, maltratados, reprovados, mas psicologicamente preparados. Glória a Deus! Senhor, te dá aí essa parte. Por isso que Jesus disse que o meu jugo é leve e o meu fardo é, porque o preparo vem antes da luta. E dando prosseguimento nesses temas tão exemplares na Bíblia, esses assuntos tão exemplares na Bíblia Sagrada, que no momento em que Deus foi falar com o Satanás, foi falar com Deus falando com Satanás, e Satanás visou Jó, como sabemos. Só que Deus falou com o adversário que Jó era um homem psicologicamente, socialmente, espiritualmente preparado. Aleluia! É uma realidade nessa palavra. Jó possuía 4 virtudes. Oh, glória a Deus! Antes de vir a luta, qual é? O que nos separará do amor de Deus? Segunda palavra: os que recebem a palavra
sabe que quem está transmitindo a palavra, ele está procurando, orando a Deus, não só orando, mas também examinando a palavra de Deus, para não transmitir a mensagem de forma, como se diz, cala a boca. Não é dar um cala a boca na igreja, é instruir a igreja. Glorificado é o nome do Senhor, a palavra veio para instruir a igreja. E a igreja preparada para receber a instrução para aquilo que vem para oprimi-lo seja dissipado. Deus mandou um adversário. Jó possui 4 virtudes ou qualidades. 4. Nós possuímos as mesmas qualidades. Glória a Deus. Por isso que Tiago, ele cita Jó, cita Elias, e assim sucessivamente, citado eles também. Jó era reto, temente. Jó era reto, sincero, temente e fugia-se, desviava-se do mal. Eram 4 qualidades. Você também tem, é só usar. Glorificado é o nome do Senhor da glória. A igreja possui qualidades suficientes para a vitória. E é de graça. Custou unicamente o sacrifício de Jesus. Paciência. Sempre assim a paciência, a pessoa cede a religiosidade. Não possuindo paciência, a pessoa pode exercer dons de cura, outros dons de maravilhas. Mas o ponto cêntrico da paciência é produzir na pessoa aquilo que ele já tem se produzido, não dá prosseguimento, testemunho daquilo que foi produzido na pessoa. A paciência é a oportunidade que a pessoa ela não joga nem sequer uma delas fora, porque está preparado para com Deus de uma maneira que ela está contente com aquilo que ela já tem. Vamos voltar novamente ao assunto. A pessoa aceita Cristo de coração. Ela foi o quê? Preste atenção e leve para casa. Não são mensagens difíceis que alguém poderá dizer, mas eu não, talvez a minha leitura é muito pouco, quase nada ou nada, às vezes não entendo não. A mensagem está sendo transmitida, melhor dizer, transmitida a uma linguagem que todos possam compreendê-lo. Glória a Deus, para que todos sejam edificados. E Jesus, ele expressou, ouvindo alguém a palavra do rei, não entendendo, o que acontece? Abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 13, versículo 19. Alguém pode encontrar e ler, por favor? Porque a revelação 100% é a única, é a Bíblia. Porque ela é inspirada pelo Espírito Santo, produzido um só padrão de entendimento. Mateus 13, versículo 19. Contrário, pode ler, meu querido. Ouvindo alguém a palavra do rei, não a entendendo, veio uma luz que revelou que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Isto. Depois tem a listagem, mas o que ouve a palavra e compreende, já recebe a experiência e produz muitos frutos e trabalhar
seja, esse significado tão importante, e nos vamos instruindo nessa palavra. Vamos fazer a analogia no mesmo significado de Tiago. Ele dá aquele exemplo dos profetas de Deus, dos patriarcas e também do lavrador. Primeiro, a salvação, a pessoa ouve a palavra e crê. Aquela crença, ela produz fruto digno e foi justificada por aquele que pode, sabe e quer justificar. Deus, em Cristo. Junto com a justificação, como testemunho, não é só a palavra verbalmente falando, mas vem a virtude da quê? Sermos justificados pela fé, temos paz por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1 na sequência. E a palavra continua dizendo, e sendo tendo paz. Aí a paz, ela mantém entre nós firmeza. E estamos firmes na esperança da revelada glória de Deus mediante a graça. Também as qualidades. De repente surge, depois da preparação, vem o que, irmão? As irmãs estão entendendo bem, graças a Deus por isso. Vem só que a pessoa em Cristo, ela já está o quê? De antemão preparada por meio do fruto do Espírito Santo, conhecido como paz, conhecido como fé, e também firmeza no relacionado à vinda de Cristo Jesus, e a glória pela fé a nós é revelada. Por isso que quem está compreendendo, eu já falei uma vez, repeti essa finalização, foi importante a palavra, que não há direito da pessoa ameaçar a outra. Olha, a luta vai vir, Deus está me falando, não. Aprenda a instruir a pessoa. Não use palavras precipitadas, palavras emocionais, que não condizem com a razão. A luta, ela vem, só que antes que a luta apareça, ou a tribulação, o que é que está na frente? Paciência. Vocês viram aí que Jesus instruiu os discípulos, seriam levados, assim por diante, presos, seriam aborrecidos por parentes, por autoridades, assim por diante. Mas não perecerá um fio do cabelo da vossa cabeça. Quer dizer, nada de mal vos atingirá, porque aonde eu irei dá-lo é a ferramenta suficiente para prevalecer na sua conservação, na sua alma. Prevalecer é uma realidade. Pode louvar o Senhor, louvar o nome do Senhor da glória. Um cristão, ele pode até sentir debilitação mental, sofrer alguns problemas mentais, igual Jesus sofreu, sim ou não? Quando ele disse ao Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, ele estava acometido por qual tipo de enfermidade? Sendo ele humano, ele estava acometido de um processo de estresse. Só que a estresse não generalizou. Glória a Deus. Jesus, o Pai, eliminou. Eliminou porque levou o Filho até a cruz. Sustentou o Filho lá na cruz. Naquela agonia, naquela tribulação, Jesus estava realizando a obra do Pai. Se você olhar na Bíblia,
Bíblia com cuidado, né? Jesus naquele sofrimento, mas mediante a paciência que o Pai deu, ele falou lá na cruz 7 frases, sabia? Foi o resultado da conclusão da obra do Filho de Deus, foi lá na cruz, não somente exposto à vergonha pública, mas as frases que ele citou, já crucificado, tendo apanhado, reprovado, mas edificado com a paciência. A primeira frase que ele citou na cruz foi a mesma frase que ele usou na abertura do seu ministério. Quando Jesus, na primeira, estou terminando, irmão, depois aí vão se lembrar do momento na Juliana. Isso. Mas é tão importante a palavra. Quando Jesus, o Senhor da Glória, abriu o seu ministério, ele mencionou a palavra oferecendo perdão e salvação. Arrependemos porque é chegado o reino, abertura do ministério. E no fechamento do seu ministério lá na cruz, Lucas 22, 23, 34, ele expressou: apanhando, reprovado, exposto à vergonha pública, e exclamou: Pai, perdoa-os porque não sabem o que faz. Uma intercessão para os que estavam massacrando, pelos seus inimigos. É a paz, é a paciência estruturada na palavra amor. O ladrão que estava à esquerda ouviu aquelas frases e ele disse: agora é a minha vez. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse: agora está perdoado, está lá. Oh, aleluia! Está compreendendo? A palavra do Senhor nosso Deus. E ele continuou falando, usando as frases. Cuidado também com a família. Essa é a segunda frase. A terceira frase foi quando ele disse a João: filho, eis aí a tua mãe. Maria já era viúva e entregou-a para cuidar. A quarta frase foi quando ele disse a Maria: eis aí teu filho. Tudo mencionado no capítulo 19 de João, também em Mateus 27. E a quinta frase foi quando ele disse: tenho sede. Passou por uma agonia física, agonia, mas com paciência. E a sexta frase foi quando ele exclamou. O número 6 refere o número do homem caído. Foi a sexta frase que Jesus exclamou: Deus meu, por que me desamparastes? Agonia mental. Irmãos, o Espírito de Deus veio sobre nós para identificar e glorificar o nome dele, de Cristo. Agonia mental. Exatamente. Foi quando nossos pecados caíram sobre ele. E ele se tornou o bode expiatório, tirando os nossos pecados, lançando fora da nossa região pessoal, e Deus sustentando tudo lá na cruz. Depois que ele sentiu aquela agonia física, ele já tinha apanhado tanto que o seu corpo estava totalmente acometido por uma febre de alto grau. Foi quando ele disse: tenho sede. Levaram
a esponja com vinagre vinho para que Jesus morresse pirado, mas não aconteceu. Ele morreu perfeitamente. A sétima foi quando ele expressou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está tudo consumado. Glorificado é o nome dele. Aleluia. Também significa consumado. Quem sabe o significado da palavra consumado? Hã? Cumprido e continuará cumprido. Ele salvou e continuará salvando. Ele conserva os salvos, conservou os salvos e conservará, está conservando e conservará os salvos. Porque o salvo está na lista de uma obra consumada pelo sangue do Cordeiro. Glorificado é o nome do Senhor. E cumpriu, mas tudo refere à paciência. A paciência. Hebreus 12 diz: corramos com paciência, esperando a carreira que está proposta. Temos mais que falar, mas hoje não permite mais o horário de controle. Vamos ouvir o hino para a irmã Juliana, para a glória de Deus, e depois iremos para o final. O verdadeiro culto de cura divina, qual é? Jesus se deparava com uma grande multidão ou uma pessoa, ele pregava sempre sentado. Quem já leu isso? Não? Jesus sempre pregava assentado. A palavra está aqui. Não sabiam? Porque quem não se senta para aprender, não poderá levantá-lo para ensinar. E ele estava sentado na presença do Pai, recebendo instrução do Pai e transmitindo a horizontal às pessoas. Hoje também houve reunião do ministério, outro domingo, para todos ouvirem. E foi uma grande exortação sobre a igreja ser doutrinada referente ao ensinamento em várias áreas. Quem esteve na reunião? Exato, pode estar, pode louvar. Veja bem, por quê? Porque, irmãos, a Bíblia foi feita para o nosso exemplo, para o nosso crescimento em justiça. O justo viverá da fé. Glorificado é Deus. Abaixo não consegue abrir. Salve a igreja com a paz do Senhor. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir.
Todas as coisas que operam pro bem daqueles que clamam a ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas que operam pro bem daqueles que clamam a ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Senhor, e a glória. Quem foi revelado por meio da palavra? Levante as mãos. Quem foi revelado por meio da palavra de Deus? É exatamente esse evangelho que Jesus pregava, que nós pregamos, aplicar a palavra na ação direta, e os que recebem a palavra têm possibilidade de ser curados das enfermidades. A cura, ela é até mesmo independente de circunstância. Você crê na palavra para receber a cura, a crença mútua, ela traz esse resultado. Mas a cura que nos traz a bênção geral é a cura da alma. É a salvação que é acompanhada com todo tipo de bênção a Deus. Nós já vamos agradecer, mas quem trouxe a sua oferta, está presente a Deus aí, apresente em ação de graças, apresente com amor, com alegria. Os irmãos compreenderam bem, as irmãs, quanto a salvação é progressiva. Até na hora de ofertar a gente sente alegria. Porque sentimos alegria, porque Deus nos teve por fiel, no ministério, para que sejamos administradores das suas mordomias. Deveria ser anjos dos céus mesmos, mas não, Deus escolheu esses pedaços de barro para serem influenciados por Ele e honrados por Ele. Então você que pode ajudar, presente aí a Deus na sua oferta, com amor, apresenta com alegria, com graça, em cada coração. Senhor nosso Deus, estamos apresentando as suas ofertas. Senhor, que o Senhor preparou com graça, com alegria, com a virtude, Senhor, da tua palavra santa e poderosa. Meu Deus, Senhor, que tem nos sustentado, há de nos sustentar constantemente. Em Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. E graças a Deus. Tem aqui os envelopes também, a irmã pode passar. Deus abençoe. Distribuindo. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Com amor e com alegria em cada coração. Graças a Ele, ao Senhor. Nosso Deus, Senhor, de todo cima
nos revela esta honra. O Espírito Santo em cada pessoa nos revela esta honra. Então você pode pegar os envelopes, pegue com fé, pegue com amor, com alegria, com graça em cada coração. E o Senhor da glória, Ele já nos abençoou. Primeiro, abençoou. Primeiro, João expressa isso no capítulo 5 da sua epístola, dizendo: amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Glorificado é o nome do Senhor. Vamos agradecer a Deus e depois iremos juntos, irmãos, com azeite em nome de Cristo Jesus. Quem sabe o que é o azeite dá, irmãos, de volta com os avisos. Irmão de volta com os avisos, já iremos fazer esta oração, a oração do agradecimento a Deus e também a oração ministrando, de acordo com a vontade dele, a oração para a cura. Está compreendendo? A oração para cura, de acordo, não é determinar, não, é sujeitar a Deus. Amém, Jesus. Eu salto da amada igreja com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por nosso Pai Evangelho. Graças a Deus. Quem aprendeu o nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos vocês, né, que apareceram aqui nessa manhã. Também nosso pastor Manuel de Vila, que está no sábado, pela manhã, dando ensinamento da palavra de Deus para todos nós, para todos que compareceram. Em nome de Jesus Cristo. Que todos receberam, né? Deus abençoe com o meu ministério, com o católico. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. A casa é de Deus. Irmão, meu Deus, às 7 da noite, está aqui, creio, né? A igreja, né? O pastor de Olimpíada, eu sou responsável, quando Deus, na pregação do Evangelho de Deus. Hoje é dia da campanha, né? Aleluia, Deus. Hoje é culto de missões. Quem gosta de trabalhar para Jesus, ganhar alma, diz amém. Está aqui o servo de Deus, às 6h30, né? Pregando a palavra de Deus, dando ensinamento para todos que compareceram no culto de missões. Né? Orando pelos outros países, pelos outros estados. Todos, né? Todos os últimos domingos do mês tem ensino, né? Esse culto de missões para todos, né? Aleluia, que compareceram aqui em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. E amanhã pela manhã, batismo. Quem é novo convertido diz amém. Quem vai se batizar amanhã diz glória a Deus. Batismo amanhã, né? Porque de 8 horas está saindo ônibus aqui, né, para o batismo. Meus irmãos vão se batizar em nome de Jesus, vai descer as águas batismais. Então está aqui o ônibus aqui, né, para levar os novos convertidos para o batismo em nome de Jesus Cristo. Batismo nas águas. Mas eu já me batizei. Aí você batizou, né? Não, esse batismo que nós se batizei, né, não é válido. Válido é batizar nas águas. Né? Então nós temos que se batizar, que a Bíblia diz que o batismo é cumprimento da palavra de Deus. Mas nós, o batismo não salva nós, que salva nós é a nossa fé e a nossa obediência, é cumprimento da palavra de Deus, que Jesus foi batizado. Nós temos que se batizar também. Porque muitas vezes muitos batizam e voltam para trás, né? Deus nos segue até o fim. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós temos que perseverar até o fim em nome de Jesus, para nós ser salvos, encontrar com Jesus, com Isaac, Abraão, todos os mais profetas que morreram em Cristo Jesus. Então, aleluia, Deus abençoe vocês. Quem entendeu o aviso diz amém. Também, quem é que vai passar no caiado diz amém. Ninguém vai, só uma pelo menos nessa hora. Né? Então, 11h30, 11h45, né? Fiquem 11h45 para sair o ônibus daqui. Passaram o caiado, a aldeia RMB, está os velhinhos lá, aleluia, Deus está a nossa irmã, pelo menos é responsável pela caravana, né?
segredos amanhã. Tem candidato aí que irá se batizar no domingo amanhã? Tem alguém? Levante uma das mãos. Então vamos apresentar, mesmo que não estão aqui, e apresentar a caravana para Sarutaiá. As caravanas, porque na verdade não é só uma, não é? São várias. Irão lá para a Fundação RB, implantada em Sarutaiá. Quem já foi lá? Só a irmã e eu. Mais alguém? Você já foi, não? Meu irmão já foi. É muito lindo. Tudo muito bem organizado da maneira que Deus determina as boas organizações. Vale a pena você ir não somente para a parte literária, visão assim, é muito completo o asseio, mas também para testemunhar da graça de Deus, está também em Sarutaiá, em todos os lugares onde se invoca o nome dele com espírito e verdade. Então vamos agradecer e apresentar a viagem de Sarutaiá para todas as caravanas. E também existe na Bíblia Sagrada a recomendação sobre a oração que Deus mais se agrada, e a oração que também beneficia a família é quando nós apresentemos a nação de Israel em oração. É promessa de Deus com juramento. Então, nesta oração e outras mais, não se esqueça de apresentar a nação de Israel, porque é mandamento com promessa de Deus. Vamos abençoar. Vocês podem avaliar que o juízo de Deus está chegando. E todas as nações que estão rejeitando Israel, mesmo nesse clima, as rejeitando de um modo geral, já estão assinando sentença com a condenação. Creio que na sequência do nosso ensino, não hoje, mas falaremos sobre a importância de cumprir, de respeitarmos a promessa de Deus sobre aquela nação. Mesmo que eles tenham pecado, às vezes Deus está repreendendo, mas a nação é dele. Vamos agradecer. Apresento o batismo de amanhã também, os que vão se batizar. Senhor Deus, Pai poderoso, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos deu. Nesta manhã, que foi mencionado também, meu Deus, também, Senhor, meu Deus e meu Pai, suplicando para que as pessoas sejam curadas, sejam, meu Deus, beneficiadas, sejam, meu Deus, reanimadas novamente, recuperadas pelo poder da tua palavra divina, e a tristeza, as angústias, os males, a maledicência seja repreendida em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, levando o teu povo como trouxeste para a tua glória. Amém. E graças a Deus, a paz de Cristo Jesus. Diga amém. Jesus, venha receber a oração, venha receber a unção. Irei ser prudente na oração. E o Senhor da glória, ele opera rapidamente.